No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 6 indicadores fundamentalistas muito importantes caso você queira fazer uma análise fundamentalista de uma empresa, de uma ação de forma muito simples. É óbvio que eles não são todos os indicadores que a gente tem que olhar, não é tudo que a gente tem que analisar numa empresa, a gente tem que olhar o setor, a análise qualitativa também e também uma análise para saber se a ação está cara ou barata. Mas esses 6 indicadores, que são 2 de liquidez, 2 de rentabilidade e 2 de endividamento, são alguns bons indicadores que já vão dar pra gente uma visão geral, assim, um pouco mais superficial do panorama financeiro dessa empresa. Então tenha muito claro na sua cabeça que você não tem que tomar uma decisão com base só nesses 6 indicadores, tem muito mais coisa que você tem que analisar, beleza? Roda a vinheta aí. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre esses 6 indicadores para você entender um pouco mais sobre como analisar ações de uma forma muito simples, sem precisar ficar olhando gráfico, sem nada disso, para você entender de fato aquele negócio, se aquela empresa está gerando resultado, se ela está muito endividada, se ela consegue pagar suas dívidas. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, porque isso aí é muito importante para retribuir esse esforço que a gente está fazendo para levar esse vídeo para você. E possivelmente esse vídeo vai ajudar outras pessoas só pelo fato de você ter deixado o seu like aí, beleza? Vamos lá então. Primeiro a gente vai falar dos indicadores de liquidez. Os indicadores de liquidez são 2 que eu vou mencionar nesse vídeo aqui, existem alguns outros, mas os principais vão ser esses 2 aqui, que o primeiro é o de liquidez imediata. E para a gente calcular a liquidez imediata da empresa, basta a gente pegar todas as disponibilidades daquela empresa, ou seja, aquele dinheiro que a empresa tem no caixa, tem no banco, e dividir pelo passivo circulante. Que o passivo circulante nada mais é do que tudo aquilo que a empresa deve e ela precisa pagar no próximo 1 ano. E aí, quando a gente faz essa conta, a gente vai conseguir ver justamente qual que é a capacidade da empresa de pagar todas as suas dívidas de curto prazo, nesse prazo de até 1 ano, com os recursos que ela já tem disponível ali no banco e no caixa. E o segundo indicador de liquidez que a gente tem nesse vídeo aqui é a liquidez corrente. Para a gente calcular é muito simples também, basta a gente pegar o ativo circulante da empresa, que é tudo aquilo que ela tem para receber em até 1 ano, e dividir pelo passivo circulante, que igual eu mencionei, é tudo aquilo que ela tem para pagar em até 1 ano. Ó quem tá aqui. Quem te chamou, hein? Tá atrapalhando gravar. Vai lá. A lógica aqui então vai ser bem parecida com a liquidez imediata, que vai mostrar para a gente qual que é a capacidade da empresa de pagar todas as suas obrigações de curto prazo com os recursos que ela tem em caixa, mais os recursos que ela tem a receber no curto prazo. E como você pode perceber aí, se ela tem mais caixa do que ela tem a pagar no curto prazo, ou se ela tem mais recursos a receber no curto prazo do que ela tem a pagar no curto prazo, melhor. Em outras palavras, se o resultado desse indicador for maior do que 1, isso indica que a empresa tem uma boa capacidade de honrar com todos os seus compromissos assumidos até 1 ano. E antes de falar do primeiro indicador de rentabilidade aqui do vídeo, para a gente saber se a empresa é rentável ou não, eu quero te informar que se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, de como analisar empresas de forma mais aprofundada, entender um pouco mais de contabilidade, de indicadores, de como fazer uma análise setorial da empresa e tudo que você precisa para tomar uma boa decisão de investimento na Bolsa de Valores, eu vou deixar aqui na descrição a lista VIP do meu treinamento completo ou investidor de valor, que eu vou abrir as vagas no ano que vem. Então, se você tem interesse em ser avisado de todas as novidades e ainda receber um super desconto, se cadastra aqui, é só deixar seu e-mail nesse link que está na descrição, vai ser super simples, eu vou te comunicar tudo lá pelo e-mail, beleza? E o primeiro indicador de rentabilidade é o ROI. E para a gente calcular o ROI, é só a gente pegar o lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses e dividir pelo patrimônio líquido. O lucro líquido, todo mundo sabe, é o tanto de lucro que a empresa gerou, não tem muito o que explicar. E o patrimônio líquido é o dinheiro que os sócios investiram naquele negócio, mais todos os lucros acumulados. Ou seja, a análise que a gente tem para fazer aqui é qual que foi o retorno que a empresa gerou para os seus sócios de acordo com o patrimônio que eles investiram ali na empresa. Em outras palavras, quanto que ela conseguiu rentabilizar o patrimônio dos sócios. E aqui não existe um número ideal. Óbvio que quanto maior, melhor, porque indica que a empresa está mais rentável, mas cada setor tem uma característica diferente, vai ter um ROI diferente, então é mais interessante você analisar empresas e comparar com empresas do mesmo setor e, de preferência, empresas que sejam concorrentes direto, que tenham o mesmo modelo de negócios e por aí vai. O segundo indicador de rentabilidade que nós vamos falar aqui é o ROI, que para calcular também é bem simples, basta a gente pegar o NOPAT e dividir pelo capital investido
investido. E a gente também pode escrever essa fórmula de outra maneira, que é o EBIT menos os impostos dividido pelo capital investido. E o que isso tudo significa? Bom, primeiro, o que é o NOPAT? NOPAT é uma sigla em inglês para lucro operacional depois dos impostos. E é a mesma coisa que a gente está escrevendo aqui do EBIT menos os impostos. Ou seja, qual que foi o lucro operacional daquela empresa, qual que foi o EBIT dela, menos os impostos que ela precisa pagar naquele período. Ou seja, é uma forma da gente ver o lucro da operação daquela empresa sem considerar as despesas financeiras. E quando a gente divide pelo capital investido, a gente vai considerar o patrimônio líquido, que é o mesmo que a gente considerava lá no ROI, mas também a gente vai considerar as dívidas daquela empresa, ou seja, tudo que a empresa investiu de capital próprio e de capital de terceiros, que ela pegou no banco, que ela pegou em debêntures e por aí vai. E aí com isso a gente consegue saber qual que foi a capacidade da empresa de gerar retorno sobre todo o capital que foi investido nela, ou seja, o capital dos sócios mais o capital de terceiros. E aqui nessa fórmula a gente utiliza o NOPAT, não utiliza o lucro líquido, pelo fato de que o NOPAT ele não considera a despesa financeira nem o benefício fiscal que você ganha pelo fato de estar utilizando essas dívidas que a gente está considerando no denominador da fórmula. O terceiro tipo de indicador que nós vamos falar nesse vídeo aqui são os indicadores de endividamento, para a gente saber se aquela empresa está muito endividada ou não. E o primeiro indicador que a gente vai falar é a dívida líquida sobre o EBITDA. A dívida líquida, para quem não sabe, é a dívida bruta, é a dívida total daquela empresa menos o caixa, o que ela tem de disponibilidade ali no momento. Ou seja, se ela pegar o tanto que ela tem de dinheiro em banco e pagar a dívida com todo esse valor, quanto de dívida que vai sobrar. E a partir do momento que a gente divide pelo EBITDA, que é a geração de caixa operacional da empresa naquele determinado período, a gente vai conseguir ver justamente qual que é o nível de endividamento da empresa, ou seja, quanto que ela está endividada e qual que vai ser o tempo que vai levar para ela pagar toda a sua dívida apenas com a geração de caixa operacional daquele negócio, sem ela precisar, por exemplo, contratar mais dívidas e por aí vai, só com o que ela está gerando de caixa na atividade principal, no operacional daquele negócio, em quanto tempo ela demoraria para pagar todas as suas dívidas. E esse é o primeiro indicador desse vídeo, que quanto menor, melhor. Todos os outros, tanto de liquidez quanto de rentabilidade, quanto maior, melhor, obviamente. Quanto mais líquida uma empresa está, ou seja, quanto maior a capacidade dela de pagar suas obrigações e quanto mais rentável ela é, melhor. Então, quanto maior o indicador, melhor. Nesse caso aqui, que é o endividamento, quanto menos endividada uma empresa está, melhor. Então, nesse caso, a gente quer um indicador um pouco mais baixo. E o segundo indicador de endividamento desse vídeo é a composição do endividamento. E nele a gente vai pegar qual que é o passivo circulante da empresa, ou seja, igual eu estava falando, é tudo aquilo que a empresa tem para pagar no curto prazo e vai dividir pela dívida total da empresa, ou seja, o passivo circulante e o passivo não circulante, o que ela tem que pagar no curto prazo e o que ela tem que pagar no longo prazo. E aí, quando a gente faz uma relação dessa, quanto que ela tem para pagar no curto prazo, sobre tudo que ela tem para pagar, a gente vai ver qual que é a porcentagem dessa dívida que ela vai ter que pagar em até um ano. Ou seja, quantos por cento dessa dívida está no curto prazo. E o melhor é que ela tem uma dívida cada vez mais longe para pagar, né? Quanto mais distante for aquele pagamento, melhor para a empresa. Então, quanto menor esse indicador, melhor também. E olhar essa composição do endividamento, ou seja, olhar como que está distribuído o passivo da empresa, é muito interessante porque isso ajuda a gente ter uma noção de risco daquele negócio, né? Porque quanto mais dívida ela tem para pagar no curto prazo, significa que ela é um pouco mais arriscada, porque pode ser que ela não consiga pagar todas essas dívidas em dia. Então, se ela tem dívida, mas está lá para o longo prazo, ela pode conseguir rentabilizar o seu negócio e gerar caixa para pagar essa dívida antes do vencimento da dívida. Então, isso é um ponto positivo para as empresas que têm dívidas mais de longo prazo e poucas dívidas de curto prazo. Se você ficou confuso em alguma parte desse vídeo, não entendeu muito bem algum conceito que eu falei aqui, pode fazer sentido para você estudar um pouquinho mais sobre contabilidade focada nos investimentos, para você conseguir entender essa linguagem dos negócios que é justamente a contabilidade. Por isso eu gravei um vídeo aqui no canal também explicando a diferença de balanço patrimonial, DRE, explicando esse básico de contabilidade para você conseguir formar um pouco mais esses conceitos na sua cabeça e entender um pouquinho melhor sobre tudo isso. O link para esse vídeo está aqui na descrição e também estou deixando um link de um livro da Amazon de contabilidade para investidores, caso você queira aprofundar um pouquinho mais nesse tema também, beleza? Não se esquece de se inscrever na lista VIP do meu curso, caso você tenha interesse de fazer também. E no mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer!